Semana passada, eu postei um vídeo comentando sobre tweets do pastor Rodrigo Mocelin, onde ele falava sobre saúde mental, psicologia, psiquiatria, uso de remédios por parte de cristãos. Eu comentei exclusivamente os tweets dele. Por mais que ele tenha outros vídeos, outras declarações, um curso inteiro, eu foquei em comentar alguns tweets que ele fez. Tentei usar o tom mais educado que eu pude, já que os tweets, por mais que eu julgasse errados, eram só errados. Eu acho que havia algo grave ali, mas como eu queria focar no que estava escrito, eu não quis partir para ataque pessoal ou o que é que seja ali naqueles tweets. Bom, Rodrigo Mocelin fez um vídeo respondendo a pedaços do meu vídeo, ele não respondeu tudo que eu coloquei, mas eu acho que é um debate interessante pra gente continuar falando sobre saúde mental. Segunda-feira passada a gente fez uma live, eu, a psicóloga Larissa Lima, o psicólogo e também pastor Ainder Borba e o teólogo Guilherme Nunes, onde a gente falou bastante sobre saúde mental, psicologia de Deus ou do diabo. Ali tem bastante conteúdo pra você se aprofundar acerca desse assunto. Não foi uma live sobre o Mocelin ou pra discutir acerca do Mocelin, mas foi pra elucidar muito do tema da saúde mental a partir da palavra de Deus e de um bom conhecimento científico. E eu fiquei me perguntando se eu ia responder o vídeo do Mocelin ou não. E eu queria com vocês fazer o que a gente costuma fazer aqui no canal, que é aproveitar qualquer treta ou confusão que apareça para olharmos para a palavra de Deus com cuidado e com fidelidade. De vez em quando tem algum vídeo, galera, eu vejo muito isso no Twitter, eu acho muito bom, que é aquele cavalozinho de Troia, né? Treta qualquer, não é teologia bíblica ali dentro do cavalo de Troia. Quando surgem esses tipos de debates públicos, é sempre útil a gente voltar para a palavra de Deus e aprender. Eu não vou passar o vídeo do Mocelin, porque eu não sei se ele vai dar flag ou ban ou o que é que seja no vídeo, eu não quero que ele tire meu vídeo do ar, mas eu vou assistir e vou pontuar minuto a minuto o que ele fala. A primeira reclamação do Mocelin é que eu falo com ele em tom professoral no vídeo. O tom do meu vídeo é professoral porque eu queria ser grosso, tá? Só queria deixar isso registrado. A verdade é que eu queria ter falado com um pouco mais de dureza sobre aquilo que o Mocelin tweetou, certo? Porque aquilo é muito ruim, é muito problemático o que ele postou ali. Quando eu comecei a gravar o vídeo, tava tão grosseiro, o meu vídeo tava tão grosseiro, que eu parei de gravar, eu desliguei ali, deletei, não, peraí, eu vou fazer de novo. E decidi falar diretamente com o Mocelin e usei um tom professoral pra não demonstrar nenhuma emoção direta acerca do que tava sendo dito. Porque a verdade é que aquilo que o Mocelin falou nos seus tweets era um absurdo imenso. Era um absurdo imenso. É algo perigoso. É algo perigoso. E se adicionar a esses tweets aquilo que tá dentro do curso do Mocelin, certo? Do curso, não é só errado, não é só perigoso, passa a ser criminoso. Deixa eu dizer isso aqui com cuidado. Já que o Mocelin tá reclamando do tom que eu usei, olha, um tom professoral. Pô, se eu falo educado, eu sou professoral. Se eu falar mais forte, eu sou grosseiro. Aí como é que fica? Até calado, eu tô errado, né? Como diz o Matuto. Até calado, eu tô errado. Mas já que ele tá reclamando do tom, deixa eu usar um tom bem apropriado. No curso do Mocelin, no curso que ele vende anti-psicologia, que eu comprei e assisti e pedi meu reembolso já, porque o curso não é muito ruim. No curso ele promete na introdução, no primeiro vídeo do curso, que quem sofre de depressão e ansiedade vai ser curado por meio do curso dele. Esse é o nível daquilo que o Mocelin tá fazendo. Ou seja, isso é charlatanismo, isso é fraude, isso é crime, certo, pastor Mocelin? Só pra gente começar o nível da gravidade da conversa aqui. O que o senhor tá prometendo no seu curso é criminoso, é criminoso. Qualquer um que colocar o senhor na justiça provavelmente ganha. Qualquer um que tenha depressão, compra o seu curso, se ele não vencer a ansiedade, se ele não vencer a depressão, ele pode colocá-lo na justiça. Eu acho que algum conselho de psicologia pode acionar as forças civis aí. E olha que eu nem sou a favor disso, tá? Eu nem quero que isso aconteça. Mas fraude, certo? Fraude é uma coisa muito séria. Prometer cura através de um curso de R$300 é um ato fraudulento, é um ato criminoso. Um tom professoral foi o melhor que eu pude dar, porque se eu fosse usar o tom que eu gostaria, eu não ficaria orgulhoso do vídeo, certo? Então eu prefiro usar um tom professoral, porque um tom professoral ele é mais neutro, ele é mais tranquilo, pra eu não falar as coisas no tom que eu gostaria de ter falado. Um tom que talvez fosse até justo, considerando a gravidade das coisas do seu curso. Mas como eu quis me ater aos tweets, eu quis dar o tom que era mais coerente àqueles tweets. Então, eu não sei porque é que você tá tão chateado com o meu tom professoral, já que o seu tom no curso é de deboche, é de rir de psicólogos, é dizer que o psicólogo fica no celular durante a sessão. Então, assim, você ficar chateado com o tom do meu vídeo é bobagem. Em segundo lugar, ele tenta defender o John MacArthur da história do Kennelly. E aqui a gente ainda tá entrando em pontos que nem é a questão em si da resposta que eu fiz a ele. Ele diz que eu não queria que estivesse nas mãos dele o mesmo sangue que tá nas mãos do ministério do John MacArthur, quando eu cito o caso de Kenneth Nelly, que foi um cara que foi mal aconselhado na igreja de John MacArthur, praticou suicídio e que foi processado pelos pais, porque, como sabemos, o ministério de John MacArthur é famoso por não recomendar psicólogos ou psiquiatras. E muitas das ideias que o Mocelin tá pregando são ideias que provêm diretamente do material do John MacArthur e de outros conselheiros
da mesma linha. E o argumento do Mocelin é duplo. Primeiro, John MacArthur foi inocentado em 3 instâncias. Segundo, esse homem estava recebendo ajuda psiquiátrica. Logo, se o ministério de John MacArthur foi inocentado pela justiça em 3 instâncias e se esse homem estava usando remédios psiquiátricos, o ministério de John MacArthur não tem nenhuma culpa sobre o suicídio daquele homem. E a verdade é que esses 2 dados são problemáticos, tá? Primeiro, eu não sei se você sabe, mas tem um livro inteiro que narra a história do embate entre os Nellys e a Grace Community Church. Um livro cuja tradução seria Malprática do Clero na América, e o subtítulo é inteiro sobre esse caso, Nelly versus Grace Community Church. Se você não tá disposto a comprar um livro inteiro, para ler um livro inteiro, 220 páginas em inglês sobre isso, eu vou colocar aqui na descrição um link que narra a história e alguns detalhes. E a ideia de que esse homem estava recebendo ajuda psiquiátrica é falsa. A igreja estava o tempo inteiro dizendo que ele não deveria ir para um psiquiatra, que ele não deveria procurar um psicólogo, e que as ideias de suicídio que ele tinha era por causa de pecados não confessados, e que aquilo que ele estava passando era castigo de Deus sobre ele. Esse foi o aconselhamento que a igreja deu para ele. O relato da família é que o Nelly havia dito ao pastor que ele era conselheiro que ele planejava se matar mais uma vez, e a família não foi informada acerca disso, porque a família intentava internar o Nelly em uma clínica psiquiátrica para tentar impedi-lo de fazer algo contra a própria vida, porque ele já tinha tentado se matar antes, baseado em ideias de culpa que a igreja jogava nele. É um homem cuja evidência mostra que foi mal aconselhado pela igreja, e por causa de um ideal noutético de se levantar contra a ajuda profissional psicológica e psiquiátrica, acabou tirando a própria vida. Isso está documentado. Iago, mas eles foram inocentados. Foram, porque a justiça americana não interpreta como responsabilidade do clero esse tipo de uma prática de aconselhamento. Isso é aplicado, por exemplo, ao pessoal da cientologia, por exemplo, quando também se levanta contra certas práticas terapêuticas e até mesmo outros sectos radicais. Por causa das particularidades da justiça americana, basicamente um exercício de linguagem, de aconselhamento, de ensino, raramente vai gerar consequência àquele que o faz. Considerando também todos os ideais de liberdade religiosa que são muito bem estabelecidos na América, é muito improvável que qualquer prática religiosa que alguém voluntariamente se submete seja considerado algo a ser resolvido juridicamente. Agora, me espanta que o Mocelin ache que a inocência na justiça de algo que está muito bem documentado como um erro gere falta de responsabilização daqueles que foram inocentados. Porque se ele fizer assim, ele vai ser obrigado a assumir que o Lula é inocente, por exemplo. Ele vai ser obrigado a assumir que o nosso presidente é alguém que não cometeu nenhum crime, já que ele foi livre de todo o processo. Lula foi livre de todo o processo dele foi anulado, logo ele é inocente. Não, a gente sabe que a justiça erra e a gente entende os motivos pelos quais as justiças tomam suas atitudes aí no mundo. Quando a gente olha para o processo nos Estados Unidos, ele foi inocentado, a igreja foi inocentada, mas não deveria. Foi, mas não deveria. Há ali um caso claro de malprática por parte daquelas lideranças. As informações estão dadas, o testemunho das famílias são dados. Agora, claro, a defesa do John MacArthur aqui no caso é uma defesa estratégica, porque o John MacArthur é um dos maiores nomes hoje na argumentação antipsicologia, e ele quer defender o John MacArthur, porque o John MacArthur também é um grande nome em um modo muito específico de enxergar a igreja no meio da pandemia, nesse cenário político todo. O John MacArthur é um cara que abriu a igreja na pandemia, que falou de púlpito, em pregação de púlpito na sua igreja, que a pandemia não existia. Of the 160,000 people that have died, 9,210 actually died from COVID. There is no pandemic. Que a pandemia era uma mentira, era uma fraude, que também foi levada à justiça dos Estados Unidos e também foi inocentado. Por quê? Porque nesses debates sobre liberdade religiosa nos Estados Unidos, igrejas têm uma liberdade muito grande lá. Eu não acho ruim que tenha não, certo? Agora, analisar a coisa juridicamente, as decisões da justiça e analisar a responsabilidade moral e a atitude em si são duas coisas muito diferentes. John MacArthur deveria ter sido preso? Deveria ter pagado multa? Não. Mas que ele tá errado? Certamente ele tá errado. Eu não tô discutindo aqui de direito americano ou justiça americana. Nos Estados Unidos é permitido ter partido nazista. Você pode ser nazista nos Estados Unidos e não é crime. Você pode defender o nazismo nos Estados Unidos e não é crime. Você pode ter marchas pró-nazismo nos Estados Unidos e não é crime. Porque os Estados Unidos é uma terra de liberdade de discurso imensa. Então, John MacArthur e a Grace Community Church acabam sendo inocentados desse processo por causa da justiça americana. Se fosse no Brasil, ele não teria sido. Isso é bom ou é ruim? Bom, isso é outro debate, não é o debate que a gente tá aqui. O debate aqui não é jurídico, o debate aqui é sobre responsabilidade moral. Certamente a igreja do MacArthur tinha responsabilidade moral sobre o Nelly, e eles falharam arduamente, como tá muito bem documentado. Então colocar coisas da pandemia aqui no meio, porque o próprio Mocelin é um negacionista da pandemia, é um negacionista de vacina, como ele fala no próprio curso dele, e que no meio disso é um militante político radical, faz parte do processo de tentar defender o John MacArthur nisso tudo, porque o John MacArthur foi base para tomada de decisões no Brasil acerca de manter igrejas abertas ou não. Aí ele diz, de um herói você transformou o John MacArthur num genocida. Eu nunca chamei o John MacArthur de genocida, tá? Nunca disse isso, nunca dei a ele a responsabilidade sobre genocídio nenhum. Eu acho que o John MacArthur foi plenamente irresponsável na pandemia. Foi irresponsável em dizer que não existia pandemia. Foi irresponsável em
trazer um discurso anti-vacina na sua igreja, foi irresponsável em oferecer para sua igreja documentos para que as pessoas não se vacinassem. Foi irresponsável. Mas ele continua sendo para mim um homem que é um expositor bíblico fora de série. Tenho muito respeito ao John MacArthur como expositor bíblico. Continuo ouvindo sermões de John MacArthur, apesar das infinitas críticas que são feitas do John MacArthur, e muitas delas eu concordo. No contato cultural, na tentativa de apresentar uma vida cristã para uma sociedade complexa, eu acho que o John MacArthur faz um trabalho muito ruim. Quando ele fala de psicologia, quando ele fala de política, quando ele fala de ciência, eu acho que ele faz um mau trabalho. Mas ele continua sendo um expositor bíblico muito bom. É um homem com muitos defeitos. Mas quem de nós não tem muitos defeitos? Não é, Mocelin? Ele tem os pontos cegos dele, e eu consigo respeitar o John MacArthur apesar dos pontos cegos dele. Acho que na pandemia ele foi doidão, certo? Na pandemia, John MacArthur foi doidão. Deu uma de maluco. Aquilo não é um comportamento para um senhor tão respeitável. Teve um comportamento completamente tolo no que diz respeito à pandemia, mas continuou sendo um homem extremamente respeitado, continuou sendo o herói da fé, em muitos sentidos como expositor bíblico pra mim. Então não coloque palavras na minha boca, que eu nunca disse nada desse tipo. Então ele diz, aqui eu tô em 1 minuto e 33 do vídeo dele, tá? Que se eu tenho coragem de mentir assim sobre o John MacArthur, sobre o homem da envergadura do MacArthur, que não é mentira, tá? Deixei muito claro aqui. O que é que eu poderia fazer sobre ele, falar sobre ele então, mentir sobre ele? E por isso ele recusou o convite de participar da live que a gente fez segunda-feira. Não quer live, não quer nenhum envolvimento comigo. Primeiro, qual foi a mentira que eu falei sobre o Mocelin? Nenhuma. Segundo, que mentira eu poderia falar sobre o Mocelin por ele participar da live? Nenhuma. Que tipo de material para mentir sobre ele surgiria ali na live dessa? Pelo contrário, seria a possibilidade de ele colocar os pontos dele, eu colocar os meus, a gente tentar chegar num ponto comum sem essa impessoalidade do vídeo resposta. Porque seria um espaço público para esse tipo de conversa. Ah, Iago, por que você não falou com o Mocelin em privado? Primeiro que ele não é meu brother, eu não tenho um zap do Mocelin pra conversar. Em segundo lugar, ele falou coisas terríveis em público. Eu não tô tentando mudar o Mocelin. Eu sei que o Mocelin não vai mudar de cabeça. Eu tô tentando ajudar as pessoas que estão sendo convencidas pelo Mocelin. E eu quero ajudar pessoas para que elas não sejam convencidas pelo Mocelin. Então, minha questão não é sobre o Mocelin, o relacionamento com o Mocelin. Minha questão é sobre o que ele tá dizendo publicamente. Eu quero que o que ele tá dizendo publicamente seja refutado, porque ele está errado e faz mal o que ele diz publicamente. Então, por isso que eu acho que uma conversa com ele e o pública seria boa, porque a gente poderia tentar chegar nos consensos, chegar em pontos de ruptura com mais clareza e mais cuidado. Pena que ele não aceita. Obviamente, claro que ele não aceitaria. Tudo bem ele não querer ver live comigo, mas o que me irrita é essa desculpa. Não vou fazer live com você porque você pode mentir sobre mim. Poxa, mas se eu minto sobre você, com você na live, você volta a ser refudão. Isso não aconteceu não, brother. Foi isso aqui. Eu não disse isso não, eu disse isso aqui. Qual é o sentido de não querer vir pra live porque eu poderia mentir sobre você? Porque eu menti sobre o homem da envergadura do MacArthur? Se eu não mentir sobre o MacArthur, se eu não mentir sobre você? E se a live seria o local apropriado pra você refutar qualquer coisa errada que eu diga sobre você? Então assim, até aqui não tem nada que se aproveite na resposta do Mocelin ao vídeo que eu fiz. Aí ele diz, né, aqui em 1 minuto e 30. Então, aos seus argumentos. Primeiro argumento, uma pilha de livro. A pilha de livros não era o argumento, tá? Se você acha que o meu argumento era pilha de livros, você tá errado. Isso é só um jeito de lidar com o meu vídeo de uma forma completamente superficial. Eu mostrei as bibliografias, porque eu mostrei os livros que você usa, mostrei que eu conheço esse material e mostrei indicação de bibliografia pra quem precisa, pra quem quer se aprofundar no assunto. Então trouxe os livros para mostrá-los, indicá-los, avaliá-los diante do público. O livro em si só não é um argumento, você que tá dizendo que é. Então, de novo, aí você tá mentindo sobre o meu vídeo. Segundo argumento, você vai dizer, né, que o meu segundo argumento foi um curso de neurociência do Mackenzie. E de novo, esse não é o argumento. Eu citei isso para deixar claro que eu tô discutindo sobre uma área que eu tenho expertise. Eu tenho estudo formal em neurociência e psicologia aplicada. Eu tenho um diploma que diz isso, eu tenho notas que dizem isso, eu tenho uma pós-graduação em uma instituição presbiteriana de respeito, que diz que eu conheço a matéria, que eu conheço o assunto. Eu deveria me envergonhar de ter conhecimento da área do vídeo? Eu não precisaria falar disso se fosse uma matéria que eu já sou conhecido por falar a respeito. Então, eu não preciso chegar aqui dizendo, não, eu sou mestre em teologia, eu tenho mestrado em teologia, eu tenho Não preciso fazer isso. Mas a maioria do público sequer sabe que eu tenho pós-graduação em neurociência e psicologia aplicada. Então, em um vídeo sobre psicologia, faz sentido eu comentar a respeito e dizer que eu tenho. Eu não tenho nenhuma vergonha da minha formação. Eu não vou me envergonhar ou esconder minha formação se ela for útil para estabelecer o ponto que eu tô querendo trazer aqui no vídeo. Dizer que esse é meu argumento, eu tenho um pós. Esse não é meu argumento. Tanto não é meu argumento que você passa mais 20 minutos aqui no seu vídeo falando sobre os meus argumentos. Então eu tenho mais argumento do que dizer que eu tenho uma pós, hein, Mocelin? Isso é meio ridículo, né? Isso é meio ridículo. Pegar a formação de alguém e usar a formação de alguém contra ela. Dizer, ah, ele é formado em neurociência, ele tá se gabando de ser formado em neurociência. Tudo que ele tem é ser formado e você sabe que isso é mentira. Nem fiz isso no vídeo, não usei isso no vídeo. Você falseia ao seu público o que é o meu vídeo. Você falseia, certo? Você tá falseando a verdade aqui. É uma pena. Porque você tá lendo um teleprompter, dá pra ver que você tá lendo. Você até se engancha em umas partes aqui do vídeo. E você escreveu isso no papel. Viu, Mocelin? Isso tá escrito. Você escreveu isso no computador, você escreveu, segundo argumento, pós tal. E você leu isso foi pro YouTube e você não conseguiu raciocinar, pensar em cima da gravidade que é esse tipo de falsificação acerca daquilo que o outro tá dizendo. E então, até 1,59 ele diz, você usou palavras muito pesadas sobre mim no Instagram. Usei, Mocelin. Porque aqui no vídeo,
certo? Que eu fiz na semana passada, eu falei dos seus tweets. Os tweets estão só errados. Lá no Instagram, eu falei do seu curso, que eu comprei, que eu assisti boa parte, e eu gravei os stories depois de ter gravado o vídeo aqui, certo? E lá eu encontrei o absurdo do absurdo. Muito pior que seus stories, muito pior que seus vídeos. Lá tem mentira sobre psicologia, tem uma filosofia da ciência completamente errada, tem zombaria e zombaria pesada contra psicólogos cristãos, zombaria e zombaria pesada contra pessoas que vão pra terapia, zombaria e zombaria pesada. Tem promessas fraudulentas, Mocelin. Você promete cura. Você promete cura da depressão e da ansiedade pra quem compra teu curso, pra quem assiste teu curso. Isso é fraude, isso é crime, Mocelin. Isso é um ato criminoso. O que você tá vendendo no seu curso é criminoso. Então sim, eu fiz um vídeo aqui em um tom mais brando. Quando comentei sobre o seu curso no Instagram, o tom foi bem mais pesado, obviamente. E repito tudo que eu disse lá. É fraudulento, é mentiroso, é errado, é perigoso o que você faz. É baseado em ignorância. Você tá vendendo um curso sobre algo que você não sabe o que é, sobre algo que você não conhece. E tá convencendo pessoas que também não conhecem, que também não sabem o que é. E tá levando pessoas ao erro. E repito, nós podemos ter um Ken Nelly no Brasil, e Deus me livre que isso aconteça. Deus me livre que isso aconteça, que pessoas motivadas por esse tipo de discurso abandonem tratamentos psiquiátricos, abandonem tratamentos psicológicos e acabem, em algum momento de surto, dando cabo da própria vida. Que Deus livre que isso aconteça. Porque se acontecer, a culpa, em parte, é sua, Mocelin. A culpa é sua, se essas pessoas forem influenciadas pelo que você tá fazendo na internet. O Brasil não é os Estados Unidos não, Mocelin. No Brasil, o que você faz é crime. No Brasil, esse tipo de influência gera processo e os familiares podem ganhar. Seria uma pena muito grande. Então, a partir de 2 minutos do vídeo, você começa a falar diretamente sobre os meus argumentos, né? Porque você diz, você falou várias coisas, então eu vou focar no que é mais importante. Então, como é que os meus 3 argumentos eram pilha de livro, pós em psicologia e tom professoral? Então esses não eram meus argumentos, hein, Mocelin? Então, meus argumentos é o que você vai falar agora. Então, você se contradiz no seu próprio vídeo, tentando me fazer parecer um bobão. O Iago usa como argumento. Isso é irritante, Mocelin, certo? É meio irritante, isso é infantil, isso é altamente infantil, Mocelin. Mas vamos lá, agora você vai lidar com os meus argumentos. Estou no minuto 2 do seu vídeo. Primeiro, você diz que não se opõe ao uso de remédio para tratar doença, você é contra o uso de remédio quando não se percebe nenhuma normalidade física. Deixa eu te dizer, Mocelin, existem muitas doenças da mente que não são percebidas no cérebro fisicamente. E aqui eu tô falando da mente como algo imaterial. Tá? Alzheimer ainda é um desafio para a neurociência. Existe uma outra possibilidade, uma outra explicação acerca da degeneração, mas não se sabe exatamente o que é que causa Alzheimer no cérebro. Transtorno bipolar também é uma doença que eu acho que você não vai negar que exista, que existe sim alguma explicação neurológica, mas continua sendo um grande mistério. Esquizofrenia é algo que em muitas pessoas não tem nenhuma manifestação cerebral. Existem pacientes com esquizofrenia, com o diagnóstico clínico de esquizofrenia, o cara ouve vozes, o cara vê coisas, o cara tá em outro planeta, mas você coloca o cara numa ressonância e o cérebro dele é normal, Mocelin. E o que a gente faz com esse pessoal? Faz o que com eles? Não existe nenhuma anormalidade física identificável. Dentro da própria ciência médica, não existe ainda bem estabelecido uma correlação entre o que está acontecendo no cérebro e o que está acontecendo no comportamento da pessoa. Essas pessoas não deveriam tomar remédio? O problema, e essa é uma das grandes ignorâncias sobre psicologia, é achar que a doença mental só pode ser tratada como tal se houver uma correlação física direta na cabeça. Então, o cara tem um tumor na hipófise, ele tem uma depressão maior por isso. Ok, aí ele é realmente um doente. Se eu boto o cara num ECG, eu procuro aqui, tal, não tem nada diferente no cérebro dele. Então ele não é um doente. O problema dele é moral. Ele tem que ser ensinado ao que é certo, tem que ser repreendido no pecado. Só isso. E a verdade é que a relação mente-cérebro é muito complicada. Nenhum campo científico ainda conseguiu explicar corretamente como é que se dá em intimidade a relação mente-cérebro. Existem problemas da mente que ainda não são claramente identificáveis no cérebro. Talvez a ciência um dia consiga fazer, talvez, mas hoje ainda não consegue. Confia em mim, eu fiz pós-neurociência, sabe? E esse argumento existe pra isso, confia em mim, eu tô lendo as pesquisas, eu sei ler os papers. Existem evidências, existem indicações, existem possibilidades. Há uma teoria aqui, há uma teoria acolá, mas nós não sabemos o que acontece no cérebro para gerar certas experiências que são patológicas na mente. Quando nós pegamos uma pessoa com TDAH, por exemplo, e fazemos um teste de vocado auditivo, a gente encontra diferenças no cérebro com TDAH e um cérebro sem TDAH. Tá aí, claramente estabelecido no cérebro uma correlação entre problemas de comportamento e concentração e alguns problemas no cérebro de uma criança ou de alguém mais velho. Mas nem sempre a gente encontra isso com facilidade. Em
tem coisas que são claramente doenças, como Alzheimer, como esquizofrenia, como transtorno bipolar. E nem sempre há meios para esse tipo de pesquisa, porque não tem como fazer. Muitos diagnósticos são clínicos. Veja, até na medicina tradicional, quando a gente não tá falando de psiquiatria ou de psicologia, a gente tá falando de dor no estômago, a gente tá falando de outra coisa. Muitos diagnósticos são clínicos, eles não são em exames. Então, você conta para o seu médico o que você tá sentindo e baseado no que você tá sentindo, ele já tem catalogado várias possíveis doenças, as mais prováveis, as mais improváveis, baseado no que você tá sentindo. Ele oferece um tratamento, muitas vezes sem fazer um exame, porque muitos diagnósticos são clínicos. Para os psiquiatras, os diagnósticos muitas vezes são clínicos também. Você conversa com ele vai ouvir o que tá acontecendo, ele entende, baseado no que você tá sentindo, nos comportamentos que você tem, qual é o tipo de transtorno mental que você tá passando, e ele tem uma série de remédios que muitas vezes aliviam os sintomas desse tipo de problema. Alguém ouve vozes e ele toma um antipsicótico e para de ouvir vozes. Ele deveria parar de tomar um antipsicótico mesmo que um exame no cérebro dele não aponte nenhuma normalidade? Alguém que tem uma obsessão com a ideia de suicídio, toma um remédio e para de pensar em se matar, ele deveria parar de tomar o remédio? Claro que não, Rodrigo. Claro que não. Ele deveria, claro, além do remédio, e isso é algo que você nunca pontuou nos seus vídeos, nunca pontuou no seu curso, não pontuou nos seus tweets, além do remédio, ele precisa de um tratamento mais integral para lidar com o seu próprio coração, lidar com as coisas que podem estar levando a esse tipo de comportamento, que a gente não sabe, o ser humano é completo, ele pode ter uma influência física, ou o remédio pode estar lidando com um sintoma que provém, sabe-se Deus da onde. Não é normal a pessoa ouvir vozes, não é normal a pessoa ver coisa, não é normal um indivíduo ter que lidar o tempo inteiro com a ideia de se matar. Isso pode vir de muitos lugares. Ele precisa do remédio para dar a ele segurança e normalidade. O remédio ajuda muito. Em muitos casos é quase cura. Eu conheço gente com transtorno bipolar que já fez todo tipo de aconselhamento bíblico, já foi em psicólogo, tudo, só resolveu tomando lítio. Bebeu lítio, pau, vive a vida normal. Mas, mesmo assim, as pessoas precisam de terapia, precisam de aconselhamento bíblico, precisam de acompanhamento familiar, precisam de um cuidado integral para lidar com sua alma, para lidar com seu corpo, para lidar com sua interioridade, para lidar com seus relacionamentos sociais, para lidar com seu ambiente. Pessoas que estão nesse estado de cuidado precisam de um cuidado que seja total, mas as pessoas não deveriam estar sem remédio. Então achar que o remédio existe simplesmente para resolver um problema que tem uma origem física no cérebro é tratar de forma muito ingênua a natureza dos problemas psicológicos. É achar que nós já desvendamos o cérebro. Nós não desvendamos o cérebro. O cérebro ainda é um grande mistério para a ciência neuropsicológica. A gente ainda não sabe em detalhes a relação entre o cérebro e a mente. A gente ainda não sabe em detalhes o que no cérebro causa o que na mente. E esse é um dos maiores mitos que se popularizaram através do jornalismo, sabe? Através da popularização científica, como se já descobrimos tudo no cérebro. Isso era muito comum antigamente, sabe? Você metia a pessoa na ressonância, a pessoa fazia algumas coisas, olhava uma imagem bonita, olhava uma imagem de excitação, a pessoa lia textos e você descobriu o que é que acendia no cérebro. E olha, descobrimos então onde é que está cada coisa. Mas hoje, o consenso acadêmico na neurociência é que o cérebro continua um campo muito inexplorado. É muito difícil pesquisar coisas que envolvem o cérebro. Nós ainda não sabemos totalmente essas correlações. Por isso, nós não podemos tomar decisões baseadas unicamente nessas causalidades teóricas de cérebro e mente. Se existe um comportamento que pode ser pautado como um transtorno, que tira a possibilidade do indivíduo viver a sua vida ou que coloca ele ou outra pessoa em risco, se há um remédio que pode dar mais qualidade de vida, que pode lidar com aqueles sintomas ou resolver aquele comportamento, o remédio é muito bem-vindo. O remédio é literalmente salvação para a vida de muitas dessas pessoas, porque nós sabemos clinicamente que funciona, tem funcionado. É por isso que esse tipo de fala não é só irresponsável, mas é também ignorante. Alguém que está vendendo um curso a R$300 antipsicologia não pode cometer um erro tão primário acerca de neurociência. Aí ele fala, tratar questões da alma, ou seja, tratar uma questão da alma imaterial com algo físico. E aqui tem um problema, tá? Isso é desconsiderar a unidade psicossomática do ser humano. Isso está na teologia sistemática do Millard Erickson. É uma das melhores sistemáticas que nós temos em português. Indico que você dê uma lida lá. Nesses debates sobre tricotomia, dicotomia, a gente muitas vezes divide muito o que é da alma e o que é do corpo. Então, por muito tempo houve esse negócio, a mente é da alma, a mente é do espírito, o corpo é outra coisa. A ideia de que nós somos uma unidade psicossomática mostra que existe uma interligação muito séria entre o que é imaterial e o que é material do ser humano. Isso é teologia bíblica, tá, Rodrigo? Nós somos tratados como uma unidade, de modo que a nossa mente, ela é tanto imaterial quanto material. Veja, se eu der um tiro no seu cérebro, o seu cérebro para de funcionar. Seu coração pode continuar batendo, você pode ser colocado numa máquina, seu coração vai bater, os rins vão funcionar, o sangue pode girar, mas teve morte cerebral. Com morte cerebral, você não tem mais individualidade, você não tem mais sentimento, você não tem mais percepção de nada. Com morte cerebral, o seu eu, a sua personalidade morreu, certo? O pensamento não tá na mão, o pensamento não tá no pé, o pensamento não tá no braço, o pensamento é localizado no seu cérebro, por mais que a gente entenda que ele transcenda fisicamente. Se a gente fizer uma cirurgia cerebral, afeta a sua personalidade. Se a gente passar um cabo
de metal pelo teu cérebro e quebrar certas partes do seu cérebro, a gente muda o teu caráter. Isso porque a mente está contida no cérebro, única e exclusivamente? Não, existe uma transcendência da mente quando a gente olha para nossa imaterialidade, mas a mente também está ligada à nossa materialidade. Nós não somos só o corpo, nós não somos só a alma, nós somos corpo e espírito. Nós somos a nossa materialidade, nós somos a nossa sobrenaturalidade. Por isso que a promessa de Paulo em 1 Coríntios 15 é que o nosso corpo será ressuscitado. Nosso corpo será devolvido a nós mesmos. Nós vamos passar a eternidade num corpo também. Não seremos Gasparzinhos, nós seremos pessoas físicas. E como pessoas também físicas, a nossa mente também está no nosso corpo. Por isso que coisas que afetam o nosso corpo também afetam a nossa forma de pensar. Por isso que um remédio, por isso que um antidepressivo afeta o teu modo de pensar. Por isso que uma mulher com TPM muda o modo dela de pensar, muda a sensibilidade dela. Quando um homem tá com fome, isso muda a paciência dele. Mas a paciência não é uma coisa espiritual? Como é que é afetada pelo corpo? Porque nós também somos nosso corpo. Então, quando você diz, a gente não pode tratar algo imaterial com algo material, isso é tratar o ser humano como um Gasparzinho. É tratar o ser humano de forma gnóstica, como se nós não tivéssemos um corpo de fato. Nós também somos o nosso corpo, a nossa mente também é afetada pelo nosso corpo. O erro é achar que a mente é exclusivamente da alma, é achar que a mente é exclusivamente do espírito, é achar que a mente é exclusivamente imaterial. Logo, um remédio nunca vai afetar a mente, o que é errado. Um remédio pode afetar a mente porque nós também somos o nosso corpo, nós também somos a nossa identidade física. Você não é uma alma que tem um corpo, e você não é um corpo que tem uma alma, você é o seu corpo e a sua alma. São duas coisas que não podem ser completamente separadas. Então sim, nós podemos afetar nossa mente através de questões médicas. Assim como a nossa mente é afetada pelos nossos hormônios, pelos nossos ambientes, pelas nossas vitaminas. Nossa mente é afetada pelo nosso corpo. Então não dá pra ignorar a questão do corpo quando a gente fala sobre saúde da mente também. Veja, exercício físico afeta a nossa saúde mental, entendeu? Exercício físico afeta a nossa saúde mental. Existem pesquisas sobre como o exercício físico afeta os neurotransmissores e ajuda muito na questão do humor, por causa dos hormônios que a gente libera através dos exercícios. Se o meu humor é afetado por eu carregar peso, por eu levantar ferro, por eu correr numa esteira, ora, como é que a minha mente, como é que a minha imaterialidade é afetada pelo meu exercício físico? É porque a nossa mente não é só imaterial, ela não é só da alma, ela também é do corpo. Ela também tá ligada ao nosso cérebro. Então por isso que remédios, coisas materiais, podem também afetar a nossa imaterialidade. E aí ele fala também duas coisas completamente absurdas, tá? Absurdas. Primeiro, ele fala que o uso de remédios psiquiátricos tem poucos efeitos positivos. Os efeitos são temporários. Que é um alívio nos sintomas. E a verdade é que para muitas pessoas, o uso de remédios psiquiátricos não traz alívios temporários. Traz a única forma de uma vida funcional. Veja, como é que você consegue dar aconselhamento bíblico para uma pessoa em surto? Como é que você consegue dar um aconselhamento bíblico para uma pessoa que tá simplesmente desnorteada e saindo de si? Como é que você dá aconselhamento bíblico para uma pessoa que não consegue sair, não consegue olhar para cima, não consegue abrir o olho? Existem casos de depressão maior, extremamente profundas, casos de surtos de bipolaridade, picos de mania, surto psicótico. Como é que você dá aconselhamento bíblico para uma pessoa que tá numa crise de esquizofrenia, vendo coisa, ouvindo voz? Como é que você dá um aconselhamento bíblico para essa pessoa? É como aquele velho debate, sabe? Aquele velho debate sobre ação social e pregação do evangelho. O pessoal da teologia da missão integral dizia, não, ação social e pregação do evangelho é a mesma coisa. Outros chegavam a dizer, não, ação social é mais importante que a pregação do evangelho. E a gente entendia, não, gente, a pregação do evangelho vem primeiro. Mas claro, se chega uma pessoa com fome, você não vai pregar pra pessoa com fome, você vai dar um pão para que ela possa ouvir a pregação sem estar sendo distraída pela fome. Muitos missionários em campo, em situações de catástrofe, entendem que precisam primeiro salvar a vida das pessoas em situações de risco, para então poder pregar o evangelho para elas. Uma pessoa em surto, em um momento terrível de doença psicológica, é uma pessoa que muitas vezes vai precisar de um remédio para poder ouvir a pregação do evangelho. Vai precisar de um remédio para poder ser cuidada na sua alma, talvez de questões pessoais que a levaram àquela situação. O remédio traz alívio, claro, traz alívio dos sintomas, mas o alívio dos sintomas não é uma coisa boa, Mocelin? O alívio dos sintomas não é uma coisa útil, não é uma coisa que pode ser usada quando os sintomas são incapacitantes, principalmente? Agora, o pior é quando você fala dos efeitos negativos. Você vai dizer que os efeitos negativos são dependência, como se um remédio psiquiátrico fosse crack, fosse cocaína. Ora, o nível de dependência que causa é altamente temporário. Pessoas que fazem uso de remédios psiquiátricos, como eu já usei, passam por uma experiência chamada de desmame. Você começa a usar aquele remédio por um tempo, você começa com doses menores, usa doses maiores, tem aquele pico de melhora, e então você começa a passar pelo desmame do remédio. Você começa a devagarzinho largar o remédio. Eu não conheço ninguém que tá no meio da rua, dizendo, sabe, meio desesperado, pedir aí um Prozac, uma moeda pra um Prozac. Ninguém tá fazendo isso, porque não é crack, não é cocaína, é um remédio. Pode causar dependência tanto quanto um opioide, pode causar dependência tanto quanto vários remédios que estão aí no mercado que ajudam o nosso corpo. Agora, se usados com responsabilidade, se administrados por um bom médico, não vão gerar esse tipo de dependência que você faz parecer. E dizer que gera aumento de suicídio, pode
Olha, isso é uma loucura. Dizer, por exemplo, da bula do Prozac. Igual que o Prozac nem é usado mais desse jeito, mas beleza. O que diz a bula do Prozac é que existe um aumento nesse tipo de tendência em quem tem menos de 25 anos. E por isso que há muito tempo o Prozac não é recomendado para adolescentes ou jovens adultos. Além disso, existem pesquisas que mostram que uma dosagem muito alta de Prozac pode sim gerar tendências suicidas, justamente porque é um remédio que está lidando com pessoas que já estão com esse tipo de tendência. Se algumas pessoas estão enfrentando apatia extrema, mas com tendências suicidas, o remédio dá a elas energia que às vezes elas podem usar para praticar aquilo que queriam. Mas a bula apresenta evidências apenas para jovens tomando Prozac. É por isso que ninguém toma Prozac com menos de 25 anos. Por isso que existem outros antidepressivos que são indicados para quem é jovem adulto. Ele é um remédio psiquiátrico. Efeitos colaterais existem, não é um remédio que você compra pra tomar como se fosse uma bala de Ice Keys, ele é um remédio, Se você olhar a bula de todos os seus remédios, tem 1 milhão lá de efeitos colaterais terríveis. O Prozac também o tem, outros remédios também os tem. Em algumas pessoas, em casos raríssimos, um remédio psiquiátrico pode gerar um efeito piorar a situação psiquiátrica. Por isso que esses remédios são tomados por pessoas em tratamento, com acompanhamento de um médico e não a bel prazer de quem deseja tomar. Agora, quando você diz que o cara toma Prozac e aumenta os casos de suicídio, isso é absurdo. Isso é completamente absurdo. Não aumenta. Pelo contrário, o remédio ele diminui esse tipo de surto. Diminui. Você não tá conseguindo, Rodrigo, ler e interpretar a bula de um remédio. Você não tá conseguindo ler e interpretar a bula de um remédio. Está vendendo curso de R$300, prometendo às pessoas que elas vão ser livres da depressão. E você não consegue interpretar a bula de um remédio. Você tá pegando o nível da gravidade do que tá acontecendo aqui? Nesse caminho de, como eu diria, simplificação exagerada dos problemas psicológicos e psiquiátricos, ele diz, mas qual é o remédio que vai resolver o problema do luto, da perda de um pai? É algo totalmente imaterial, o luto pela perda de um pai. Que remédio vai resolver esse problema imaterial? E a verdade é que nenhum remédio vai resolver o luto, porque nenhum remédio psicológico existe para resolver o luto, sabe? Se você chegar num psiquiatra e dizer, doutor psiquiatra, estou aqui, estou muito triste, tô mal, blá blá blá. Por quê, meu querido? Porque eu perdi meu pai. Eu tô triste, não tô legal, tô de luto, não tô com vontade de trabalhar, tô meio assim. Sabe o que um bom psiquiatra vai fazer? Vai dizer, meu filho, você vai pra casa. Você precisa, estar bem. Procura um psicólogo, procura um padre, procura um pastor, vai assistir um filme, vai escrever uma carta. Entendeu? Vá sair com seus filhos. O bom psiquiatra não vai te dar um remédio. Claro, médico ruim tem médico ruim em todo lugar. Mas o bom psiquiatra não vai lhe dar um remédio se você tá de luto do seu pai. Se você vai num psicólogo, estou triste porque levei um pé na bunda. Estou triste porque divorciei. Estou triste porque eu fali. Estou triste porque meu pai morreu. Nenhum psicólogo vai dizer, querido, talvez eu tenha que lhe encaminhar para um psiquiatra porque você precisa de remédios. Nenhum psicólogo vai, eu lhe garanto, nenhum psicólogo vai lhe encaminhar para um psiquiatra para tomar remédio porque você tá de luto. Eu lhe garanto. Ele vai tentar lhe ajudar a lidar com o luto. Ele vai te ajudar a lidar com o senso de perda, ele vai te ajudar a lidar com os seus sentimentos. Se você vai no seu pastor, ele vai te mostrar as verdades do evangelho que lhe dão consolo e que lhe dão paz no meio do luto. Agora, você pega uma coisa completamente absurda, como se os psiquiatras estivessem aí pra te encher de inibidor de recaptação de serotonina e dopamina em qualquer dificuldade da vida, né? Pra isso que o psiquiatra existe. Então, a partir do minuto 3, ele responde ao fato de eu ter perguntado pra ele, Rodrigo, se você tiver errado sobre essa decisão, sobre esse comportamento, sobre essa indicação, você tá levando gente pra morrer. E ele diz, mas e se você estiver errado? Se você estiver errado. Bom, é por isso que eu estudei feito um cão, certo? É por isso que eu estudei feito um cão, por isso que eu gastei um dinheiro doido na pós-graduação, é por isso que eu mostrei uma pilha de livro, Rodrigo, uma pilha de material, para deixar claro que é um assunto importante, por ser um assunto importante, a gente precisa estar estudando, estar conversando com outros profissionais da área, estar preocupado, estar ciente do que está acontecendo, para entender a linguagem, as questões, os valores, os comportamentos. O fato de você estar lidando com uma coisa tão sensível e tão importante que pode levar a gente a morrer de forma tão impensada, sem conhecimento técnico, sem habilidade teórica, sem diálogo com os autores, cometendo erros básicos de conceituação, você confunde psicólogo com psiquiatra, você simplifica de forma risível o trabalho de um profissional da saúde. O fato de você fazer isso sem conhecimento é o que mostra o absurdo. Porque o que você faz, pastor Mocelin, e eu sei que o que eu vou dizer é muito duro, mas isso tem que ser dito por alguém ao Senhor, o que o senhor apresenta não é uma crítica respeitável. Não é uma crítica respeitável. Há autores do aconselhamento bíblico doutético que são respeitáveis. Você pega um David Paulson, é um cara que, nossa, é um teórico. É verdadeiramente um teórico da sua
posição mais anti-psicologia de alguma forma. Ele é um cara respeitável. O que o senhor faz é ridículo. É ridículo. É simplesmente ridículo. É imoral. É indecente. O senhor tá ganhando dinheiro. Entendeu? O senhor está ganhando dinheiro com seus vídeos. O senhor fez uma fórmula de lançamento para poder lançar um curso de R$300 anti-psicologia e criou um monte de polêmica sobre psicologia para vender um curso que existe baseado em uma ignorância sua e que pode levar a gente a morrer, Rodrigo. Entendeu? Pode levar a gente a morrer se o que você tá fazendo não tá certo. E o que você faz é claramente não pesquisado. E você tá colocando dinheiro no seu bolso por meio de colocar a vida das pessoas em risco com um material que não é preparado com cuidado acadêmico. Você tá entendendo, Rodrigo? Por que é importante esse tipo de conversa? Por que é importante que eu venha aqui perder parte da minha reputação porque ficar discutindo com outro pastor na internet não me ajuda em nada na minha vida? Não me beneficia em nada? Não aumenta a minha respeitabilidade? Só faz eu parecer mais um treteiro qualquer? Você entende por que é importante? Porque o que você tá fazendo é maligno. O que você tá fazendo é maligno. Eu não conheço o seu ministério. Eu não conheço o seu pastorado. Eu não sei o que é que você tá fazendo no dia a dia. Eu não conheço suas pregações. Eu não conheço mais. Eu não conheço, senhor. Você pode ser um bom pai, um bom marido, você pode ser um bom filho, você pode ser um bom pastor. Eu não faço nem ideia. Então eu não tô aqui para descredibilizá-lo como ser humano ou como ministro, mas eu estou aqui para descredibilizá-lo como teórico do relacionamento entre cosmovisão cristã e psicologia. O que você faz é muito sério e muito problemático. Você cita, né, a partir de 3 minutos, o caso de um parente seu, que eu não vou comentar os seus parentes, não vou comentar sobre a sua vida, sobre sua família pessoal. Eu absolutamente não vou entrar nisso e nem vou ficar julgando o que poderia ter sido, poderia não ter acontecido com seus parentes. Esse nível de pessoalidade eu não quero entrar. Meu problema não é nem com você como indivíduo, é com o que você diz publicamente. Então eu não vou discutir sobre seus parentes. Mas o que você narra não parece coerente com nada que eu já tenha visto em boa prática médica de psiquiatria. Ninguém dá remédio e tira remédio. Ninguém dá e tira. Há processo de desmame. É muito estranho esse tipo de narrativa, tá? Mas como eu não tô lá pra ver, não vi o que aconteceu, não vou julgar casos de nenhum parente seu. Agora, evidência anedótica é um problema. Basear a opinião, deu errado em alguém, se for por isso, conheço pessoas que passaram por aconselhamento bíblico e não foram livres de seus transtornos. Isso significa que o aconselhamento bíblico não funciona? Essas pessoas foram livres quando foram pra um psiquiatra ou pra um psicólogo. Então, o aconselhamento bíblico é falho. Então, que há uma evidência anedótica de alguém que não passou bem por isso. Ninguém pode tomar decisões baseadas só na própria experiência pessoal. Mas eu vou passar por isso rapidinho porque eu não quero colocar a família de ninguém no meio de nada. E claro, existe uma verdade na crítica ao excesso de medicalização. E é uma crítica que eu faço, que praticamente todo cristão faz, que descrentes fazem. Ele cita o diretor do DSM-4. E é uma citação que certamente ele tira do livro do John MacArthur, que a gente está transformando problemas comuns em problemas psiquiátricos. E é verdade, mas quem diz isso é um médico psiquiatra que continua medicalizando pessoas, certo? Não é porque a gente está criticando o excesso de medicalização, não é porque a gente está criticando o hiperdiagnóstico que existe má prática médica, má prática psiquiátrica, má prática psicológica, só o que tem por aí, meu querido. Isso aí, estarei do seu lado criticando maus médicos. Não é porque existe isso que a gente se desfaz de toda a ciência. Porque o que você está dizendo aqui parece assim, existem médicos ruins, existem psiquiatras ruins. Mas no seu curso, o que você diz é que existem maus e bons médicos, existem maus e bons teólogos, mas não existe bom psicólogo. Todo psicólogo é ruim porque a psicologia é ruim. Você diz isso claramente no seu curso. E esse é o problema. Eu posso concordar com suas críticas ao excesso de diagnóstico. Concordo. Concordo com suas críticas ao excesso de medicalização. Concordo. Para mim, isso não significa que a psicologia ou a psiquiatria tem que ser descartada, mas que elas devem ser lidas, como tudo na vida, a partir de boa ciência e a partir de boa teologia bíblica. E aí você faz uma coisa que aqui pra mim é o fundo do poço. Você fala umas coisas ruins sobre mim e me chama de todo mundo, mas você cita uma amiga minha. Você cita uma colega, que eu não vou dar o nome dela por respeito, uma teóloga, uma cristã, serva de Deus, que passou por uma experiência muito traumática no pós-parto dela. Ela quase morreu no parto. Além de quase morrer, teve uma depressão pós-parto terrível e usa medicação. Faz 3 anos que usa medicação para lidar com os efeitos do que aconteceu com ela durante o período do parto. E você faz pouco caso de uma mulher de Deus, uma mãe que quase morreu, quase perdeu a vida. No momento que era pra ter sido um dos momentos mais bonitos da vida dela, ela quase morre. Enfrenta, por causa dos hormônios que muitas vezes se desregulam durante o puerpério, um período de dificuldade psicológica muito séria, misturado com o trauma do parto, e você faz pouco caso de que os remédios devolveram ela pro eixo. De que os remédios ajudaram a lidar com todo o descompensamento que se deu no corpo dela, ajudam ela a lidar com os sintomas do trauma que a acertou e, ajudando a lidar com os sintomas, dá a ela tempo e funcionalidade para ela lidar com o coração dela. Então, os remédios ajudam ela a lidar com os sintomas, para que ela não fique tendo que lutar contra a vontade de morrer o tempo inteiro, enquanto tá lidando com o próprio coração, com a própria interioridade, entendendo o próprio trauma, entendendo a própria dor, tendo tempo com o psicólogo para poder entender o próprio coração, o próprio interior, tendo tempo de aconselhamento bíblico para poder usar a palavra de Deus para aplicar o próprio coração, e tá no processo dela. Tá durando 3 anos esse processo? Tá durando 3 anos esse processo. E aí? E aí você agora tem
posição pra, do seu escritório, da sua vida, sabe lá Deus aonde é que você mora, nem sei onde é que você mora, julgar o processo de cura e de aplicação da própria palavra de Deus ao coração e da luta pra conseguir vencer uma batalha interior do coração de outra pessoa, e o fato de que os remédios a ajudam a lidar com o extremo da dor desse problema interior dela, ela deveria viver sem esses remédios, não conseguir funcionalidade pra ser esposa ou mãe, pra assim poder se tratar melhor? É isso? É assim ela se trata melhor do problema dela. Isso é uma falta de cortesia. Pra começar, certo? Isso é falta de hombridade, Rodrigo. Você falar assim de uma senhora, falar assim de uma jovem senhora, de uma mãe, de uma esposa. Pra mim é falta de amor cristão, pra começar, certo? Pra você colocar uma pessoa que não tem nada a ver num vídeo como esse pra tanta gente. Você não cita o nome da pessoa, mas as pessoas sabem quem é. Quem acompanha o universo teológico sabe de quem é que você tá falando. Cara, é assim, você tinha que se arrepender, Rodrigo, certo? Você tinha que se arrepender, você tinha que pedir desculpa por se meter a esse nível no tratamento psiquiátrico e psicológico de outras pessoas que você não conhece, de sofrimentos que você não viu e que você não tava lá pra dar uma mão quando as pessoas precisaram. Você chega a dizer que ela tá viciada e tá se vangloriando de estar viciada. Quem é você pra julgar isso, Rodrigo? Você não sabe se a pessoa tá viciada. Se essa pessoa for tirar o remédio, certo? Ela vai passar por um processo de desmame e vai viver sem um remédio. Quando o psiquiatra entender que é a hora dela ficar sem um remédio. Ela não é uma usuária de crack, tá ligado? Ela não é um usuário de crack. Ela é alguém que tá fazendo um tratamento médico. Alguém que toma remédio pro rim o dia inteiro tá viciado, remédio pro rim também. Uma pessoa que toma remédio pro estômago tá viciado, problema, sabe? Eu tive que fazer um tratamento de anos com pantoprazol. Eu tava viciado em pantoprazol? Não, eu tinha que tomar o diabo do remédio porque tinha um problema em mim que o remédio resolvia. Tomar um remédio por muito tempo não lhe vicia. Usar um remédio por muito tempo que ajuda a diminuir os sintomas de um problema interior não lhe deixa necessariamente viciado. Ainda mais quando você está em um tratamento que tá, na sua concepção, demorado, mas que é o tratamento que a pessoa tá passando. Você faz o quê? Você tira o remédio antes da pessoa tá pronta pra ficar sem o remédio? Isso é tolice. Tolice e orgulho dos piores. Ali, a partir de 4 minutos e meio do vídeo dele, ele diz que não é contra que haja um grupo de psicólogos cristãos tentando entender a alma humana para dar uma resposta a partir da palavra de Deus, mas também dos conhecimentos científicos sobre o ser humano. E ele diz que não é contra isso, que o nome disso é aconselhamento bíblico. Mas não é, tá? Mas não é. Por quê? Eu vou falar sobre isso na live que a gente vai fazer dia 16, no aulão sobre sola escritura e conhecimentos científicos, que vai ser uma aula gratuita, totalmente de graça, que eu vou dar aqui dia 16, 20 horas, segunda-feira, aqui no canal, para quem estiver interessado em aprender mais de por que nós podemos usar os conhecimentos da psicologia e ainda assim crer na suficiência das escrituras. Você não tem que pagar nada, é só tá aqui. Vou falar sobre isso em detalhes lá. Mas, aconselhamento bíblico e psicologia são duas coisas diferentes, tá? Ainda não psicologia cristã, feita por cristãos, são coisas diferentes. Enquanto o aconselhamento bíblico costuma ser um esforço de pregação e discipulado, de aplicação da palavra de Deus, aquilo que está expressamente dito na escritura, a psicologia usa outros conhecimentos e outras informações. Geralmente não usa muitas das informações da palavra de Deus, porque a psicologia nem sempre é muito diretiva, diferente de um pastor. A psicologia não está normalmente dizendo o que fazer, mas existem informações e conhecimentos sobre o ser humano que não são tirados da escritura, mas são tirados da observação do próprio ser humano. Claro que a observação do ser humano não é uma observação neutra, todos observam o ser humano a partir de uma perspectiva, e por isso que cristãos observando o ser humano e encontrando informações sobre o ser humano e sobre as relações humanas e sobre como funciona a mente é uma coisa muito positiva. E isso não é aconselhamento bíblico. Um conselheiro bíblico e um psicólogo cristão são duas coisas diferentes. Achar que um psicólogo cristão vai ser alguém que tá usando ideias ateístas, colocando verniz cristão, tá? Isso é falso, porque nem todo conhecimento da psicologia acerca do ser humano é um conhecimento meramente materialista. Alguns excluem o ideal de Deus, mas algumas observações científicas sobre o ser humano a partir da psicologia são informações completamente úteis e que nós como cristãos recebemos e usamos para o nosso benefício. Compreensões sobre criação de filhos, compreensões sobre como lidar com responsabilidade, sobre autotranscendência, se você pensar em logoterapia. Tem muitas questões que envolvem a psicologia que são úteis pra gente, que a gente pode usar se a gente quiser e que possuem benefícios a quem tá procurando bem-estar psicológico e não tá conseguindo lidar com as próprias questões da sua alma. Aí o Rodrigo vai usar como base o livro da psicologia, que é um livro pra leigo, certo? O livro da psicologia é um materialzinho, tem o livro da muitas coisas, e assim, é um material bobíssimo, certo? Se você pegar o livro da teologia, por exemplo, ou é o livro da Bíblia, eu nem lembro qual é exatamente o livro, e der pro Morcelin ler, ele vai achar engraçado. Ele vai achar engraçado porque é simples, é bobinho, é feito assim, com muitas gravurinhas e desenhinhos, pra poder ensinar quem tem zero conhecimento sobre aquele assunto. O livro da psicologia é um livro para adolescente.
Sabe, é um livro de gráficozinhos, de desenhinhos. Usar o livro da psicologia como fonte teórica séria para o que quer que seja é um problema. É um livro que você usaria para falar sobre psicologia para alunos de ensino médio. Não é um livro que você usaria como referencial teórico de um curso de R$300 anti-psicologia. E ele vai argumentar, com base nesse livro, que Darwin é o grande teórico da psicologia, o grande autor que é usado por todos os psicólogos, pela maioria dos psicólogos. Ele vai dizer que em cada um dos grandes nomes da psicologia você encontra Darwin, porque isso é materialismo e tal. E, de novo, nem toda psicologia é materialista. Você olha para a logoterapia, você olha para a psicologia de Tomás de Aquino, que existe uma escola tomista de psicologia no Brasil. Você olha para as teorias mentalistas, pensa na cognitivo-comportamental. Você não tem uma dependência de Darwin em uma teoria cognitivo-comportamental. Você não tem uma dependência de Darwin na Gestalt terapia. Você não tem uma dependência de Darwin na logoterapia ou em terapias tomistas. Você não tem dependência de Darwin em tudo. Isso é, de novo, é uma visão reducionista, baseada em materiaizinhos populares, que não justifica que alguém que tenta se colocar como um teórico possa falar sobre psicologia. E é por isso que quando você vai analisar o caso de Phineas Gage, que eu citei aqui no primeiro vídeo, o cara que teve uma viga atravessando o seu cérebro, e quando a viga atravessou o seu cérebro, destruiu parte do seu lóbulo frontal. Foi o frontal? Acho que foi o pré-frontal. E ele perdeu certas capacidades de controle de impulsos. Você diz que, tá vendo? A explicação dos materialistas é que a moralidade é apenas uma questão material, é apenas uma questão cerebral. A moralidade é apenas uma questão orgânica. Não. Claro, materialistas podem dizer isso, mas como é que nós cristãos lidamos com isso? E é isso que você não faz. Diz, os materialistas olham pra isso e acham que isso é só questão orgânica. Não, não é. O que isso tem que ensinar pra gente é que a moralidade também é orgânica, que a mente também é orgânica. Como eu já falei na outra parte da resposta, nós também somos seres orgânicos. Nós não somos fantasmas, nós temos um corpo. Deus nos deu um corpo. Pra quê? Só pra compor a alma? A gente podia ser um monte de Gasparzinho que facilitava. Não, o corpo tem um sentido de identidade também. Nós também somos a nossa materialidade. E aí ele vai levar pro absurdo, né? Então a pedofilia é uma doença. Com base nisso que vão dizer que a pedofilia é uma doença. Com base nisso que vão dizer que o canibalismo é uma doença. O que é uma bobagem. Que é um absurdo, que é uma tolice. Ninguém tá argumentando nesse sentido. Levar as coisas a um absurdo nesse nível não faz sentido. Porque as pessoas têm uma moralidade e elas têm responsabilidade sobre os seus atos. Tenham elas sentimentos ou não, vontades ou não, elas têm responsabilidade moral sobre o seu comportamento. Pra ele, o caso do Phineas Gage era só que ele, por causa do problema físico, teve uma tentação ao pecado. Quando ele usa o nome tentação, então é pecado. Se tornou uma tentação imensa. Ele teve parte do seu cérebro arrancado. Toda a parte do seu cérebro que dava a ele a possibilidade de controle de impulso foi removida por um vergalhão. Isso mudou o seu comportamento. E a explicação do Mocelin é que agora ele está mais tentado ao pecado. E só isso. Uma tentação imensa ao pecado que o levou a cair no pecado. Ele é tão responsabilizável pelo seu comportamento quanto uma pessoa normal. Isso, pra mim, é uma visão muito simplista do que é o ser humano. Muito simplista do comportamento humano. E ele vai citar o livro A Culpa é do Cérebro, que é um livro interessante, em certo sentido, mas que também tem críticas imensas a muitas partes desse livro. O caso do cara com Alzheimer, que por causa do Alzheimer ficou sensual. E o argumento do autor que também é um argumento meio tolo, é que tudo que aconteceu foi o quê? Aquele homem perdeu a capacidade de esconder o seu pecado. Então, ele era um pecador terrível e ele era um hipócrita. Ele só fazia esconder o seu pecado. Agora que ele ficou com Alzheimer, ele perdeu o filtro, então agora o seu pecado está muito bem manifesto. Agora, quanto da santificação não é nós escondermos o nosso pecado. E veja, esconder o pecado aqui não é cometer o pecado de forma oculta. É não praticar o pecado. É ter tentações, e essas tentações, por exemplo, no caso da sensualidade, como ele cita aqui, é uma tentação que a gente guarda e esconde. Eu tenho vontade de sensualidade e eu rejeito a sensualidade em oração, clamando a Deus, pedindo a ajuda do Senhor. Eu rejeito a sensualidade. Porque, como o Mocelin bem disse, o pecado está no nosso coração. Os pecados estão nos nossos corações. A maldade vem de dentro de nós. Ele diz que é da alma, né? Mas essa relação entre coração e alma é uma relação meio complicada para mim, mas isso é para outro assunto. A maldade está no interior de todos nós. A partir do momento que nós perdemos parte da nossa capacidade cognitiva, tô com Alzheimer, tô no meio de um surto psicótico, eu perdi o senso de realidade, muita da minha capacidade de tomar decisões acerca da minha própria moral é perdida. Então, um idoso com degeneração cerebral, que tá com Alzheimer, se diz que Alzheimer é doença, e ele perde a capacidade de lidar com o próprio comportamento e de tomar decisões morais acerca dos próprios impulsos, esse homem vai ser tratado como um simples pecador? Você vai aplicar Mateus 18 no seu avô com Alzheimer? Quando o seu avô com Alzheimer for sensual, for imoral, for indecente, falar um palavrão, ou o que é que seja, você vai abrir a Bíblia e vai repreendê-lo com a Bíblia, vai dizer, papai, você não pode fazer mais isso, hein, vovô? Vovô, papai, não faça mais isso. Isso é pecado. Aí se ele fizer de novo, você chama 2 ou 3. Se ele fizer 4, 5 vezes, você leva à igreja e você excomunga. Aí é isso, a gente vai excomungar o senhorzinho com Alzheimer, porque ele perdeu a capacidade de controlar
a sua sensualidade? O Phineas Gage seria excomungado da igreja do Mocelin porque ele perdeu a capacidade de controlar também os seus impulsos de ira, depois que ele perdeu boa parte frontal do cérebro? Ou seriam tratados como pessoas que possuem um tipo de limitação diferente? E então seriam pastoreados em sua individualidade e cuidados a partir de questões médicas, de questões mentais, e tratados com amor e misericórdia, apresentados ao evangelho e acompanhados, sim, medicamente e também espiritualmente, para lidar com as questões particulares deles. Porque é aí que entra toda a questão. Esquecer esses aspectos físicos do ser humano como parte da composição de quem nós somos é uma coisa perigosa. Perigosa e que gera resultados na nossa prática pastoral também. E aqui chega na parte que eu adorei da resposta do Mocelin. Adorei porque a gente podia acabar tudo aqui, certo? Adorei, podia acabar aqui a parada toda. Ele vai dizer, não, mas os psicólogos, eles são pessoas seculares, são ateias, o mundo quer usar a psicologia pro seu bem. Isso é verdade, eu falei no meu primeiro vídeo. Felipe Rieff escreveu O Triunfo da Terapêutica e é um material excelente sobre o problema de uma sociedade feita para ser agradada psicologicamente. É excelente esse livro, vá lá. Todas as minhas críticas à sociedade psicológica tá no livro do Rieff, excelente. Mas ele vai se defender da acusação que eu faço que existem várias psicologias, não só uma psicologia, de um jeito que eu acho maravilhoso. Ele se defende, quando eu apresento o Viktor Frankl com a logoterapia, que é uma terapia a partir do espiritual, como define o próprio Frankl, dizendo que, mas o Frankl não era cristão, o Frankl era judeu. Como se o debate fosse ser sobre cristianismo diretamente, não sobre espiritualidade, não é? Mas beleza. E outro tá tentando sair pela tangente aí, mas ele diz o seguinte, olha que eu vou citar exatamente o que ele diz. Eu disse que a psicologia é essencialmente ateísta. Um sinônimo de essencialmente é principalmente, ou seja, em sua maioria, ela é ateísta. Ou seja, aqui a coisa muda. Porque se ele diz, não existe nenhum psicólogo bom, como ele diz no curso dele, todos os psicólogos são falsos porque a psicologia é falsa. Se ele faz pouco caso de cristãos que vão em psicólogos, então, ele não tá falando só de alguns, ele tá falando de todos. Todos os psicólogos são um problema, a psicologia é um problema. Mas, vê lá, se a maioria da psicologia é ateísta, se ela é principalmente ateísta, então existe uma minoria que não é. Então existem alguns psicólogos que não são. Então, se alguns psicólogos não agem a partir do ateísmo, nós podemos usar eles, Rodrigo Mocelin. Nós podemos usar esses psicólogos, nós podemos ter esses psicólogos como bênção para as nossas igrejas. Nós podemos procurar terapia a partir destes alguns que não se renderam ao ateísmo. Porque você está dizendo que não são todos, hein? O que contradiz o que já falou no seu curso, o que contradiz seus tweets, contradiz tudo que você fala. Mas aqui você está falando uma coisa nova. No curso você diz claramente que todos os psicólogos são ruins. Todos. Não existe um psicólogo verdadeiro. Porque a psicologia é falsa. Agora você muda a conversa. É essencialmente, é principalmente. Logo, então, agora nessa sua nova fala, em que você se auto-refuta, nós temos alguns psicólogos que nós poderíamos usar. Perfeito. Excelente. Então, você bem-vindo ao integracionismo, o Mocelin. Dê tchau aí pro pessoal do aconselhamento notético. Seja bem-vindo aqui pro lado do integracionismo, que é tudo que a gente tem pra dizer. Existem várias correntes da psicologia que são ruins, mas existe uma forma de se aproximar da psicologia que é boa, e nós devemos incentivá-la, principalmente a partir da nossa própria cosmovisão. Você, sabe, em uma live, talvez a gente conseguisse alinhar esses pontos e chegar num consenso, mas você não quis ir, e aí dá isso. Daí você falando coisas e se refutando e se contradizendo ao mesmo tempo, ao invés de a gente tentar chegar junto aqui num ponto comum. E no minuto 9 você fala uma coisa que é um tanto absurda. Você diz, olha, quando a psicologia acerta, ela não diz nada que a Bíblia já não tenha dito, então por que é que a gente precisa dela? Sabe quem é que diz isso? Muçulmanos radicais tacando fogo em bibliotecas. A última vez que eu tava vendo algumas notícias sobre muçulmanos radicais queimando bibliotecas, o argumento era o seguinte: se um livro diz algo que não está na Torá, é espúrio e tem que ser queimado. Se um livro diz algo que já está na Torá, então é redundante, pode ser queimado. E a ideia é, se a psicologia diz algo quando ela acerta que já tá na Bíblia, então a gente não precisa dela. E isso é uma visão muito triste de mundo. É achar que não existem formas diferentes de aplicar e fazer funcionar as verdades de Deus. Deus se revelou na Bíblia, Deus se revelou na sua palavra, e ela é suficiente para a fé e para a piedade. Mas Deus também criou o mundo. O mundo à nossa volta não foi uma coisa que Deus achou, não foi uma coisa que a gente inventou, não é uma coisa que aliens trouxeram, não é a criação do Satanás ou de outro Deus. Deus criou esse mundo, Deus criou o planeta, Deus criou o ser humano, Deus me fez, Deus fez a minha carne, Deus fez o meu cérebro, Deus fez o meu corpo e o seu também, de todos nós. E Deus nos criou com esse tino científico de observar quem nós somos e de nos entendermos. Quando nós encontramos momentos de verdade na ciência e a ciência descobre alguma coisa boa, seja uma questão médica, seja uma questão científica, uma questão psicológica sobre o ser humano, nem sempre essa coisa boa que é encontrada é algo que é descrito claramente pela escritura, mas que pode ser útil tanto para o nosso bem-estar como para a nossa saúde física. Então dizer que quando a psicologia acerta é só quando ela repete a escritura, mesmo se fosse verdade, o que não é, a psicologia pode acertar sem estar repetindo a escritura, mesmo que fosse verdade, isso não justificaria
a psicologia? Isso não justificaria a existência de psicólogos cristãos, pessoas que estudam a palavra e estudam a ciência acerca do comportamento e da mente humana e usam isso como um instrumento para o benefício daquele que está procurando ajuda psicológica? Então por que odiar a psicologia? Então por que tratar a psicologia como coisa ruim? Se é possível que a psicologia acerte ao ponto de repetir a escritura, então como é que toda a psicologia está errada, como você diz? Novamente, você se contradiz aqui. Ah, mas se alguém tá lidando com a depressão da culpa pelo aborto, como é que o psicólogo ateu vai poder ajudar essa pessoa? Ora, se a pessoa tá mal por causa de seu pecado, ninguém ateu pode ajudá-la com relação ao seu pecado. Nós não achamos que a psicologia é uma alternativa ao evangelismo. Só quem pode ajudar as pessoas em seus pecados é Deus, é o evangelho. Só quem pode salvar pessoas é a pregação de Cristo Jesus, por isso a igreja trabalha. Psicólogos trabalham para fornecer bem-estar. Uma pessoa que tem um problema com Deus dificilmente vai achar bem-estar no psicólogo. Uma pessoa que tem um problema por causa de seu pecado, ela não vai encontrar paz enquanto não largar o seu pecado, ou enquanto não for convencida de que seu pecado não é tão pecaminoso assim. E claro, psicólogos seculares, psicólogos ateus podem ser instrumentos do diabo, podem ser pessoas que vão tentar apaziguar o seu coração, acalmar a sua alma em coisas que você deveria, na verdade, estar nervoso mesmo e se resolver com Deus. Mas não é disso que a gente está falando. A partir do momento que nós estamos discutindo, e esse foi o debate desde o começo, o uso da psicologia por parte de crentes, achar um bom psicólogo que lide com suas dificuldades e seus problemas a partir da sua perspectiva cristã é uma coisa que pode te ajudar nesse processo todo. Isso é projetar sobre o psicólogo uma função que ele não tem sobre si e que nenhum de nós acredita que ele tenha. E veja, psicólogos, bons psicólogos podem ser instrumento até para revelar o nosso pecado. Quando eu tive burnout em 2019, eu tive burnout por causa do meu pecado, principalmente. O modo como eu vivia o trabalho era errado, o modo como eu me identificava no trabalho não estava certo. E eu procurei aconselhamento. Fui aconselhado, eu li a minha Bíblia, eu tinha colegas pastores para conversar, mas foi na terapia que eu encontrei os meus pecados. Eu li a palavra, eu li a escritura, o conselheiro falava comigo, eu pedia ajuda, eu conversava, e eu tinha várias informações, mas foi quando eu sentei num gabinete de um psicólogo que eu comecei a olhar para dentro de uma forma que eu não estava olhando num gabinete pastoral. Eu comecei a olhar para minhas próprias interioridades, meus próprios problemas, através de perguntas muito bem feitas por um terapeuta que é treinado nesse tipo de descortinar da minha interioridade, que eu consegui olhar para os meus pecados de uma forma que eu estava escondendo. E foi aí que eu consegui aplicar a palavra de Deus no meu coração de forma mais eficaz. E melhorei. Por quê? Porque a escritura me sarou. Mas a escritura me sarou a partir do momento que eu deixei que meu coração fosse aberto para que a escritura entrasse. E um psicólogo cristão foi um instrumento para isso. Não usando métodos do aconselhamento, mas usando métodos da psicologia. Isso poderia ter acontecido numa conversa com meu pai. Isso poderia ter acontecido lendo literatura. Isso poderia ter acontecido vendo um filme ou no momento de autorreflexão. Porque a palavra de Deus é poderosa. Mas eu preciso abrir o meu coração para entender como eu corrijo minha própria interioridade com a palavra. A escritura é a solução. Mas eu não estava conseguindo aplicar a escritura no meu coração porque eu não estava entendendo exatamente qual era a doença da minha alma. Eu poderia descobrir qual era a doença da minha alma numa sessão de aconselhamento bíblico, com certeza. Eu poderia entender a doença da minha alma conversando com um amigo ou tendo uma conversa com meus pais, mas eu só consegui entender a doença da minha alma quando eu parei para ter momentos de terapia com um psicólogo. E aí eu consegui entender o meu interior e, nossa, é aqui que a palavra resolve. Essa verdade da escritura que tem que entrar com mais força no meu coração. A terapia foi um instrumento de Deus pra minha vida, para que a escritura me desse a solução para os meus problemas de fato. É porque a escritura não é suficiente? Não. É porque a escritura tem que ser aplicada no meu coração. E esse processo de pegar o livro, o texto do livro, o texto que está escrito e ver esse texto entrando em mim, é um processo que se dá de muitas formas. Paulo escreve em 1 Coríntios, ele manda vários conteúdos informativos para aquelas pessoas. Aí Paulo diz lá pelas tantas, vou enviar para vocês Timóteo, para que vocês possam olhar para Timóteo e ver em Timóteo um padrão a imitar. Veja, a escritura não era suficiente para Paulo? Por que Paulo precisava mandar um modelo, um ser humano para ser visto e imitado, se a escritura é suficiente? A gente às vezes confunde suficiência das escrituras com suficiência da ideia teórica da escritura, quando na verdade a suficiência da escritura, que diz que a Bíblia é suficiente para a fé e para a piedade, não exclui o fato de que Deus usa meios, e meios dos mais variados, para nos fazer entender melhor as nossas interioridades, para que possamos aplicar melhor a escritura no nosso coração. E é isso que o senhor parece desconsiderar. Então, ele começa a discutir sobre neutralidade da psicologia. Ninguém aqui acredita em neutralidade da ciência. Nossos alunos do Instituto Schaefer estão careca de saber, né, que a ciência não é neutra, sempre é feita a partir de uma perspectiva, obviamente. E sim, existe uma perseguição terrível acerca da liberdade religiosa de profissionais da psicologia no Brasil. É uma pena muito grande. Mas o que é que um psicólogo cristão faz se um homossexual quer se aceitar na sua homossexualidade? Muitas vezes o que um psicólogo cristão vai fazer é negar aquele cliente. É dizer, olha, eu não sou a melhor pessoa para tratar você, porque há questões pessoais, e é isso, não tem como, vou lhe indicar para um colega, talvez seja o melhor. E você cria uma objeção de consciência. Objeção de consciência
É um direito de qualquer pessoa que tem uma religião, que tem uma fé, que tem um ideário, de não querer fazer algo contra a própria consciência. O que um psicólogo cristão deveria poder fazer é dar ao seu paciente, se ele quiser vencer os seus impulsos homossexuais, conforto e meios para lidar com aqueles impulsos. Tem um vídeo inteiro aqui no canal em que eu tô defendendo o John MacArthur, pra começar, viu? É um vídeo que eu tô defendendo o John MacArthur, falando justamente sobre isso, sobre liberdade religiosa. Então não vou repetir muito sobre isso, mas falta liberdade religiosa para psicólogos no Brasil, sim. Um psicólogo cristão, diante de um homossexual que quer lutar contra a sua homossexualidade, deveria ter liberdade para fazer isso. E se tá diante de um homossexual que é aceitação da sua homossexualidade, ou aceitação em qualquer comportamento que você julgue moralmente errado, você poderia ter todo o direito de fazer objeção de consciência e não tratar aquele cliente de acordo com os ideais que ele impõe. E de novo, por mais que a psicologia não seja totalmente diretiva, ela pode olhar os comportamentos que são deletérios daquele indivíduo e indicá-lo a outro tipo de comportamento. Eu digo isso porque o Mocelin, ele, de novo, nas simplificações absurdas dele, o cara é preguiçoso e tá com preguiça ali num gabinete psicológico. Então, como a psicologia não é diretiva, o psicólogo não pode dizer que você é preguiçoso, o psicólogo vai te ajudar a chegar à conclusão de que você é um preguiçoso. Dizer que a psicologia não é eminentemente diretiva, de que ela não tá o tempo todo dizendo que você tem que fazer ou não tem que fazer, não significa que um psicólogo não possa te apontar aos problemas que surgem dos comportamentos que estão te prejudicando. Ele pode dizer, cara, isso aqui é preguiça. Você não acha que isso aqui é preguiça? Ou ajudar você a chegar nesse caminho de preguiça. O psicólogo não é um pastor. Um psicólogo não é um pastor. De novo, a gente começou a falar de depressão, certo? O problema da depressão, o problema da ansiedade. Esse é o problema. Você já tá dizendo, mas aí a psicologia é falsa por quê? Porque o psicólogo não pode dizer que você é um preguiçoso. Sabe, a gente tá em outro rolê aqui. A gente já tá no outro nível de conversa. Você quer aperfeiçoamento moral? Vá pra igreja. Vá pra igreja. Ninguém aqui acredita que todo mundo precisa de terapia, que todo mundo tem que ir pro psicólogo pra resolver todos os seus problemas morais. Essa aqui não é a questão aqui é sobre saúde mental, não é sobre o quanto o psicólogo pode te dar a lição de moral pelos teus erros, e teus falhas e pecados, não. E a partir dos 10 minutos, o tom do Mocelin começa a mudar um tanto, porque ele começa a ser mais irônico, mais sarcástico. Vou indicar aqui um livro que é um livro, você não gosta de livro antigo, né? Porque eu critiquei ele usar livros que são defasados no trato com a psicologia, porque a psicologia mudou muito e avançou muito. Agora ele tá dizendo que eu não gosto de livro antigo. Aí me aponta Paulo, me aponta Pedro, e talvez você não goste de ler Paulo ou Pedro, que é livro antigo. A partir dos 10 minutos, o Mocelin começa a tocar em duas coisas, exclusivamente, tá? E essas duas coisas eu não vou tratar nesse vídeo aqui. A primeira, ele vai argumentar sobre se o evangelho nos promete saúde psicológica. O evangelho promete pra gente saúde psicológica? Ele vai argumentar que sim. Ele vai argumentar que parte da promessa do evangelho é de que a gente vai estar com a alma restaurada, de que rios de água viva vão fluir dentro de nós, e que isso significa que nós não vamos passar por ansiedade ou depressão no sentido patológico. Sobre isso, já falamos extensivamente lá na live que eu fiz com o Aender Borba, com a Larissa Lima e com o Guilherme Nunes. Tem uma citação do C.S. Lewis que eu gosto muito, do God in the Dock. Eu não sei qual é o termo desse, como é que esse livro está em português. É um texto de 1970 do C.S. Lewis, em que ele fala, eu vou inclusive ler aqui pra gente, diz assim, qual a religião do mundo produz mais felicidade? Ele responde, a religião da adoração própria é a melhor, enquanto dura. Tenho um conhecido com cerca de 80 anos de idade que passou a vida toda imerso em egoísmo e vaidade, e é, mais ou menos, ou lamento dizer, um dos homens mais felizes que eu conheço. Como você talvez saiba, eu nem sempre fui cristão. E não procurei a religião para ser feliz. Eu sempre soube que a garrafa de vinho do Porto bastava para isso. Caso você queira uma religião para se sentir muito confortável, eu certamente não recomendo o cristianismo. Tenho certeza que deve haver um artigo norte-americano no mercado por aí, capaz de atendê-lo muito melhor. Então, os antigos sabiam que o cristianismo não é uma promessa de felicidade nessa vida. O cristianismo é uma promessa de consolo até nas infelicidades dessa vida. E por isso que eu acho muito poderoso 2 Coríntios capítulo 4, é o versículo da minha vida. É o versículo da minha vida, é o capítulo da minha vida. E eu sei que é um capítulo importante pro Guilherme Nunes também. Mas Paulo, ele fala uma coisa muito forte, ele diz, nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, nós somos abatidos, mas não destruídos. E essa linguagem de Paulo é muito poderosa porque ele fala de um momento que é ruim. Veja, eu tô abatido, mas eu não tô destruído. Ou seja, o que é que o cristianismo faz por mim, psicologicamente? Não tirou o abatimento de Paulo. Ter fé não tirou o abatimento de Paulo. Mas ter fé evitou a destruição de Paulo. Então, Paulo, no momento de abatimento, ele continuava tendo fé. Mas tendo fé e estando abatido tendo fé, ele conseguiu não ser destruído. Então é muito poderoso essa experiência, que é a experiência de Jó. Jó está em profundo sofrimento, pedindo para morrer. Jó 3 é muito triste. Jó está pedindo para morrer diante de Deus. Deus, eu quero morrer, me leva. Não quero mais, mas eu continuo fiel à lei do meu Senhor. Então a fé de Jó, e Jó como exemplo de paciência, é um homem que pedindo para morrer é tratado biblicamente como um exemplo de paciência, um exemplo de perseverança. Porque pedindo para morrer, ele continuou fiel. Então, o que nós encontramos na Escritura, claro, é um consolo maravilhoso para tempos de sofrimento. É um tipo de alegria
que existe mesmo durante a depressão. É uma esperança que te dá força para os momentos de crise de ansiedade. E veja, nós somos frágeis e pecadores e nem sempre nós conseguimos ser aquilo que a Escritura quer que nós sejamos. Nem sempre nós conseguimos acessar essas coisas, porque nós somos frágeis. Muitas vezes pecamos e às vezes nós desanimamos e ficamos desamparados e ficamos destruídos. Mas a fé é um instrumento para nos ajudar nisso, mas quanto mais recursos nós tivermos para acessar aquilo que Deus já entregou para nós, melhor. O aconselhamento bíblico é um recurso para isso. Ter alguém que vai conversar comigo e vai me ajudar a entender minhas batalhas, minhas lutas, também é um recurso que pode me ajudar nesse processo todo. Agora, o Evangelho nunca prometeu que a gente viveria essa vida longe de tristezas delongadas, de dores profundas, sofrimentos que não vão embora, de dúvidas e questionamentos dolorosos na alma que permanecem. A Escritura promete que com a fé forte e eficaz, nós conseguimos passar por isso vivos, crendo, fiéis, mas ainda sentindo essas coisas terríveis no coração. Às vezes a psicologia vai ser um instrumento para nos ajudar a tirar essas coisas terríveis, essas dores, esses sentimentos ruins. Eu, como pastor de igreja, não tenho a função de tirar a tristeza do seu coração. O meu trabalho é te ajudar a ser fiel a Deus mesmo com a tristeza no coração. O psicólogo é que é um profissional do bem-estar, não é o pastor. Agora, se essa tristeza no coração tem uma origem pecaminosa, vem de pecado, vem de uma má compreensão bíblica, nós como pastores podemos ser instrumentos para resolver, mas nem sempre. Às vezes a gente sai da psicologia e talvez tenha que entrar na psiquiatria. E tem aqui para remédio, para antidepressivo. E veja, a gente não falou nada de remédio até agora, mas a gente tem essa bênção. A Bíblia não promete a nós saúde psicológica. Ela promete a nós vitória contra o pecado, força e confiança e uma alegria que resiste mesmo diante da dor psicológica intensa e profunda. O Iago citou aí 2 Coríntios 4, Paulo diz assim, perplexos, mas não desanimados. Essa palavra perplexo, no original, ela é muito difícil porque é um rapax legumena, ou seja, só acontece ali em Paulo. A gente precisa acionar para outros manuscritos dentro da própria cultura paulina. A gente não pode acionar para os filósofos, a gente não pode acionar para outros porque fogem da época de Paulo. A gente aciona o grego helênico, a palavra perplexo é uma palavra medicinal para uma ideia de confusão mental. Paulo não resolve para a gente o que ele passou, provavelmente isso aconteceu na Ásia, mas é uma das palavras que Paulo usa para dizer assim, eu tive uma confusão mental, mas não desanimei. Então, quando a gente começa a examinar a Bíblia dentro do contexto, a gente começa a entender que tem que ter responsabilidade para usar a Bíblia. Olha, aí você diz, a Bíblia não serve para nada? Não. Gente, quando eu comecei a estudar o conceito de esperança, sentido da vida, e aí, só um ponto aqui, por que eu acho que essas coisas não são necessariamente pecado? Pode ter pecado, mas não é pecado diferente. É porque eu acho que o crente pode ter crise de fé, eu acho que o crente pode ter crise de esperança, eu acho que o crente pode ter crise de alegria, mas crise está no ambiente da tentação, vamos botar assim, mas não do pecado. Então, na medida em que você olha para certas ações do comportamento humano e diz, isso que você está sentindo é pecado, vem cá que eu vou te ensinar a se livrar disso agora e você vai terminar esse momento comigo salvo. Cara, isso é uma loucura assim, que quem diz que está usando a Bíblia para isso, falta responsabilidade, é isso que eu falei no meu Instagram, responsabilidade do que está lidando, porque Deus trata pessoas em crise. Você perguntou aí, e ansiedade? Ansiedade pode ser pecado, mas ansiedade também pode ser uma crise de fé, sim, crise de esperança, crise de certeza. E o que tem? Nós somos feitos também para passar por crises. E Deus continua com a gente nas nossas crises. E a resposta é que o Evangelho é um instrumento que nos ajuda a ter paz e força mesmo dentro de tão profundos transtornos psicológicos. Essa foi a experiência de Paulo, por exemplo, que disse que enfrentava coisas que estavam além da possibilidade dele de aguentar, mas que Deus dava para ele força, de forma sobrenatural. Quando a gente olha para a experiência dos profetas, para a experiência da história da igreja, até a gente encontra pessoas que enfrentaram quadros de profunda depressão, mas que conseguiam ter esperança em Jesus mesmo durante a depressão. A esperança e o renovo interior davam a esses homens uma força poderosa, mesmo quando os sentimentos deles não correspondiam à força que eles sentiam. Mocelin diminui a experiência psicológica dos cristãos genuínos. Mas em segundo lugar, ele fala sobre sola escritura e sobre suficiência da escritura. Ele passa um tempão, basicamente a segunda metade do vídeo quase todo sobre isso. E eu não vou responder em detalhes nesse vídeo aqui. Você ali no fim do vídeo dele, ele tenta aproveitar o hype pra vender o curso dele e, cara, é triste, é de chorar, cara, é de fazer chorar que alguém se rebaixa tanto. O problema não é vender curso, mas é usar esse tipo de situação para tentar ganhar dinheiro, sabe? Uma coisa tão baixa, tão vil, como uma forma de ganhar recurso. E ele, de forma totalmente irônica, mostra a Bíblia pra mim, a Bíblia, um texto
texto talvez você não conheça, Filipenses, esse negócio todo. Achar que nós não podemos usar os conteúdos da psicologia para o bem da alma humana por causa do sola escritura é entender errado o sola escritura. Por isso, eu falei com o pessoal que trabalha comigo e eu vou dar uma aula gratuita pra você. A gente tem aula toda semana, ao vivo, aqui no Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. E na segunda-feira, dia 16, às 20 horas, 8 horas da noite, eu vou abrir uma aula gratuita. Eu vou dar uma aula ao vivo aqui no YouTube. Você não tem que me pagar nada, você não tem que se inscrever em nada, não tem que colocar o nome numa lista pra eu poder vender coisa pra você depois, nada. A aula é de graça, totalmente de graça. Vai ser sobre sola escritura e as informações do mundo científico, certo? Sola escritura e as informações do mundo científico, e a gente vai poder conversar em detalhe, de forma séria, acadêmica. Eu vou trazer vários textos aqui de acadêmicos, textos históricos. Eu quero ensinar você, a partir da teologia, a partir da Bíblia, trazer alguns textos bíblicos, por que é que nós podemos crer na suficiência da escritura e ainda assim usar conhecimentos da psicologia para o nosso benefício. Então, se programe para nesse dia você estar aqui com a gente. Vai ser uma aula, de fato, não é pago, é de graça, não vou lhe vender nada, certo? Vai ser aula de verdade, ao vivo, aqui no canal, e vai ficar salva também. Então se programe pra estar aqui. Bom, essa foi minha resposta ao vídeo do Rodrigo Mocelin. Dei muita ênfase aos primeiros 10 minutos do vídeo dele. Segunda metade do vídeo dele tá respondido na nossa live e vai ser respondida na nossa aula. Na aula, eu não vou ficar fazendo referência ao Mocelin, não vou ficar falando do Mocelin diretamente, mas eu quero dar pra você conhecimento acadêmico sério e profundo que vai, de fato, te ajudar a não cair mais nesse tipo de bobagem, tá bom? Você que não gosta muito desse tipo de vídeo, bom, se você chegou até aqui, então é porque você gosta, né? Então clica aí em gostei, não deixe de se inscrever aqui no canal. A gente tem vídeo toda terça, quarta, quinta e sexta-feira, 4 vídeos por semana, sempre 10 horas da manhã aqui no canal. Um abraço e até a próxima.